Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui no canal para a preparação do seu concurso para o cargo de cuidador social. Conforme nós havíamos combinado na nossa última aula, eu ia dar uma pausa um pouquinho no Estatuto Único do Servidor para abordarmos outras legislações e, como eu bem disse, que na semana de véspera da sua prova nós teremos uma semana de revisão, ao mais também a revisão de véspera, tá? Pessoal, se vocês ouvirem um ruído, é porque eu moro bem próximo de uma fábrica de mármore, então às vezes dá um ruído um pouco incômodo, mas se vocês ouvirem, eu peço perdão, tá bom? Até fechei um pouco aqui a minha janela para não incomodar tanto. Bom, pessoal, conforme eu havia falado na última aula, nós iríamos começar a abordar a Lei 11.340. E uma aluna até colocou no comentário, achei o comentário dela bem bacana. Ela comprou, eu creio que foi essa edição aqui, da Lei Maria da Penha, na Livraria do Senado. Gente, a Livraria do Senado é uma livraria que você encontra vários livros, várias leis, por preços, assim, incríveis. Eu não sei se eu... deixa eu pegar aqui para vocês verem. Opa, não cai não, livro. Aí os livros começam a cair aqui. Enfim, gente. Peraí, deixa eu acertar esses livros aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Essa é a Constituição, tá? É a mais recente, a edição da Constituição. Eu paguei R$ 6, gente. E dica não, lembrete, o frete é grátis. Então, essa edição aqui da Maria da Penha, se não me engano, eu paguei R$ 4. E aqui você tem tanto a Lei Maria da Penha quanto normas correlatas ao assunto, tá bom? Então, corra lá na livraria, porque os preços são muito acessíveis. Bom, segundo ponto. Uma coisa é eu começar a analisar a legislação do zero, tá? E outra coisa é nós vermos como essa legislação ela tem sido cobrada nos últimos concursos. Por quê? Porque eu tenho isso comigo. Se um edital me fala assim, olha, artigo 5º da Constituição, por exemplo, no artigo 5º você tem N incisos. Só que você tem aqueles incisos mais pertinentes em prova. Então, por exemplo, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Aí vem aquela questão, né? As exceções. Ah, e é sobre é livre a manifestação do pensamento sendo vedado do anonimato. Então você tem incisos que são mais cobrados. Porque uma coisa é você falar, estude toda a legislação, e outra coisa é você falar, olhe, como eu achei muito interessante, uma professora falou em uma aula, ela fala assim, gente, ó, não vou aqui garantir que vai ser cobrado, mas a gente faz de tudo para filtrar aquilo que mais cai. E foi o que eu fiz aqui na 11.340. Eu trouxe algumas questões dessa primeira aula para nós vermos o que mais tem sido cobrado, o que mais tem sido índice de erro. Ah, não, nas últimas provas isso aqui foi muito cobrado, nas últimas provas isso aqui foi muito pertinente. E com base nisso, a gente consegue direcionar os nossos estudos. Concordam comigo? Foi o que nós fizemos no ECA, por exemplo. Nós terminamos todo o ECA? Não! Mas naquelas primeiras aulas, nós ficamos ali naqueles aspectos mais introdutórios. Na semana de revisão, a gente aprofunda mais em questões, enfim. Mas a gente tenta ao máximo ir naquilo que caiu nas últimas provas, tá? Tem sido incidência nas últimas provas. É assim que eu gosto de sempre organizar os estudos. Fechou? Fechou, pessoal. Bora lá. E como eu sempre falo, como sou um caso que apenas eu lecionando, então não tem aquela divisão de vários professores, então eu tenho que ir dividindo para ver, não, peraí, essa aula aqui vai ser assim, essa vai ser assim, para que eu venha conseguir trazer o máximo de conteúdo para vocês. Fechou? Então, bora lá. Primeira questão. No Brasil, mulheres de todas as idades, classes e raças e vários níveis de escolaridade são atingidas pela violência de gênero. Só lembrando aqui, pessoal, trazendo um adendo. Eu trago a questão, trago a resolução e trago o quê? A referência da legislação, fechou? A Lei Maria da Penha constitui um importante instrumento para enfrentar e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
No que concerne à Lei Maria da Penha, julgue o item. Realizar o encaminhamento da mulher vítima de violência doméstica ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, IML, configura uma das providências da autoridade policial no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Certo ou errado? Gente, essa aqui é a típica questão que você pode não ter lido propriamente dito aquele artigo, aquele dispositivo legal que vai trazer propriamente dito aquela resposta aqui para a sua questão. Mas esse caso aqui, gente, nos leva mais a falar que é certo do que errado. Concorda comigo, gente? É o mínimo que você vai fazer. Encaminhar a mulher vítima de violência está lá no artigo 11, inciso 2º. Eu trouxe aqui a lei, tinha aí no material de vocês, mas eu quero ler aqui no meu, tá? Bora estrear. Já estreiei, na verdade, mas enfim, aqui, ó. Acho melhor também ler aqui de pertinho. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, ou seja, eu tenho um rol aqui de 5 incisos de providências. Mas, além dessas aqui, nós temos outras. Vamos lá. Inciso 1º. Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 2, que é a nossa resposta aqui. Encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde, ao IML. 3º, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. 4º, se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Esse inciso 4º aqui é importante, ele te traz, se necessário. Cuidado, porque aqui pode ter alguma pegadinha, alguma maldade, colocar que obrigatoriamente acompanhar a ofendida. Não, aqui eles deixam muito bem claro, se necessário, fazer esse acompanhamento para retirada dos pertences. 5, informar a ofendida de seus direitos, tá? Informar a ofendida dos direitos a ela conferidos nessa lei e aos serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária, para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Então, aqui, no caso, vai, né, haver toda aquela informação dos direitos da mulher que estão aqui dispostos na lei da Maria da Penha, e também a questão de assistência judiciária num possível ajuizamento. Aí fala aqui questão de... Aí já entra muito também, se qualquer coisa a gente passa também lá no Código Civil, que trata dessas questões de casamento, etc, etc. Fechou, pessoal? Então, aqui a nossa resposta, de acordo com o artigo 11, no inciso 2, está correta, ok? Aqui, na segunda questão, você tem o mesmo caput, tá, da pergunta. Eu vou mudar só aqui o finalzinho. O juiz poderá determinar o afastamento da mulher em situação de violência doméstica do seu lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Certo ou errado? Então, o juiz, ele pode determinar o afastamento da mulher que está em situação de violência doméstica, ele pode assegurar, determinar esse afastamento do lar, sem causar prejuízos aos seus direitos relativos, então, a bens, né, aos bens que regem ali naquela questão matrimonial, guarda dos filhos, alimentos, etc, etc. E aí? Certo ou errado? Gente, também, se você não tivesse lido, seria algo também muito tranquilo. Artigo 23. Vamos para o artigo 23. Bora lá. Se você está aí com o seu, vai acompanhando. Eu esqueci o nome da aluna que falou que comprou, vai acompanhando comigo. Isso é lá na seção 3, que fala das medidas protetivas de urgência ao ofendido. Artigo 23.
Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Então, o que está estabelecido aqui não vai causar prejuízo a outras medidas. Inciso 1º. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. 2. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. 3º. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. 4º. Determinar a separação de corpos. 5º. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou de transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Gente, por quê? Porque para e pensa o seguinte: a mulher em situação de violência, ela não vai ter ali naquele momento mente no sentido de cabeça, pensamento ali para nossa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então ela tem que ter o máximo de assistência possível, tanto ela quanto também seus dependentes. No nosso caso aqui, ó, o que que tem? Matrícula dos dependentes na educação básica. Ou seja, é o mínimo que aquela mulher pode fazer. Por quê? Porque ela pode até pensar, poxa, mas se isso acontecer, como que fica aqueles que dependem de mim, filhos, etc, etc. Então, a mulher, ela fica naquela confusão, por isso que ela precisa do máximo de atendimento, do máximo de proteção garantida, para que esse problema, né, no caso, essa questão de como que eu posso dizer, essa relação, o que vai acontecer, como que eu vou fazer, para onde eu vou, então, que essas questões importantes na vida de uma pessoa venham ser ali solucionadas, tá? Outra questão, gente. A Lei 11.340 de 2006, denominada Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica. Então, aqui nós temos 2 mecanismos. Coíbe, tá? Vai coibir a violência e vai prevenir também a violência. Bem como estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Para efeitos de proteção da lei, a criação das condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos compete. Então, só um minutinho, gente. O que está dizendo aqui, então? Está me perguntando que, para efeitos dessa proteção que a lei vai garantir, nós temos medidas de assistência, tananã, tananã. Para os efeitos dessa proteção, a criação de condição, ou seja, para que esses direitos, para que esses efeitos, eles venham ser de fato efetivados, está me perguntando a quem compete. Compete a quem? Ao companheiro e à família? A família ao Poder Judiciário? A família à sociedade e ao Poder Judiciário? A sociedade ao companheiro? Aos filhos e ao Estado? E aí? A quem compete? Essa também, se você não tivesse lido a lei, você saberia que é a C. Artigo 3º, parágrafo 2º. Bora lá. Artigo 3º, ó. Parágrafo 2º. Artigo 3º. Serão assegurados às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, cabe nesse sentido aqui, o poder público vai desenvolver essas políticas públicas, vai desenvolver essas políticas que vão assegurar os direitos humanos dessas mulheres, das mulheres em si. Fechou? Aí vem o parágrafo 2º. Cabe à família, à sociedade, ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Então, quando nós falamos aqui no artigo 3º, o caput é o artigo, tá? A letra da lei do artigo.
Quando eu falo que as condições da vida, saúde, esporte, lazer, trabalho, etc, etc, o que eu tenho? Quem eu tenho para efetivar tudo isso? A família, a sociedade, ao poder público. Aí você se lembra também no que nós falamos quando nós estudávamos o ECA, certo ou errado? Nós falamos muito também dessas condições, dessas questões da coletividade, né? Família, sociedade, enfim, etc, etc. Então, para que eu venha a ter essas medidas aqui asseguradas, eu preciso então dessa união, família, sociedade e poder público, tá bom? Não é o companheiro e a família e o poder judiciário, não. Família, sociedade e poder público. Mais uma questãozinha para fechar. Relativamente à Lei Maria da Penha, marca a alternativa correta. Letra A. Serão asseguradas aos homens e às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, dignidade, ao respeito à convivência familiar e comunitária. Letra B. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Letra C. Cabe apenas ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput, que é do artigo 3º. Letra D. A violência doméstica e familiar contra a mulher não se constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, mas de violência psicológica e algumas vezes física. Letra E. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada, emergencialmente, quando a violência tiver sido realizada contra a mulher servidora pública. E aí, gente? Essa aqui não tem muito segredo, porque nós vimos, né, agora há pouco, que a letra B, o poder público, aí tem aqui o artigo 3º, parágrafo 1º, tá? Ó, cadê aqui, ó? Parágrafo 1º, poder público, desenvolver políticas, parará. Tá aqui no parágrafo 1º, fechou? Bom, pessoal, essa aula aqui, eu não sei se ela ficou mais rápida, porque eu não consigo ter controle, não fica tempo aqui pra mim correndo e ficar olhando o relógio aqui acaba que me desconcentra. Mas se ela tiver ficado menorzinha, foi por conta disso. Eu queria que vocês tivessem esse primeiro contato com algumas questões da 11.340 para que nós viéssemos, então, a começar a direcionar as nossas próximas aulas. O que a gente percebeu aqui, então? Ó, toda a Lei Maria da Penha, gente, todas as legislações, né? Mas eu digo no sentido assim, que nós estamos estudando ela propriamente dita. Ela toda é importante, mas isso que nós fizemos agora é um filtro daquilo que, poxa, nossa, que caiu muito. Aí você aí na sua casa, você pode falar, poxa, essa daqui eu errei. Então eu vou voltar lá no artigo e vou ver onde eu errei. Ah, não, mas essa daqui tá tranquila, eu já peguei essa daqui. Ah, não. Então você vai fazendo na sua própria mente um filtro. O que mais caiu, o que menos caiu, o que você mais... Por exemplo, ó, vou citar o meu exemplo. Todos os dias eu vou contar uma coisa que eu faço para você, que eu faço. Vou até pegar aqui para vocês verem, ó. Não me cai, não. Ó, eu tenho uma apostila, ó, tem uma apostila muito bacaninha, tá? Gosto bastante. Ela é uma apostila de português, direito, informática e raciocínio lógico. Todos os dias, eu tento resolver no máximo 10 questões. Quando não dá 10, 5 questões, mas eu tenho 10, né? Às vezes não dá tempo. Por quê? Porque você tem que treinar. Todo dia eu faço isso. Eu pego ali, eu comprei essa apostila para isso. Eu vou lá, justamente ali antes de dormir, vou, resolva, acertei, isso aqui, esse aqui eu vou ter que voltar. Então, assim, é como bem diria o professor de constitucional. Eu estudo todos os dias. Então, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, direito constitucional, artigo 5º. Se for para poder fazer uma aula daquilo que mais cai, eu vou fazer uma aula para você. Esse artigo cai muito, esse aqui cai muito. Por quê? Porque você vai treinando a sua mente para isso. É o que eu faço, eu treino a minha mente para isso.
Eu fico aqui, ó, tem hora que eu fico aqui, ó, um tempão. Só puxando questão, resolvendo questão. Não, peraí, isso aqui caiu muito, isso aqui caiu muito, isso aqui não caiu tanto, ó, isso aqui, poxa, deixa eu voltar isso aqui. Então, assim, você vai criando o seu filtro para isso. E você vai treinando a sua mente. Então, por exemplo, Rebeca, por que você resolve questão de informática? Gente, porque amanhã eu posso precisar da informática. Entende? Amanhã eu posso estar aqui para vocês lecionando informática. Então, você precisa estudar além dos seus horizontes. Ah, mas isso aqui não é a minha área. Estuda. Estuda. Eu tô para comprar, tô até pesquisando, uma apostila de carreiras fiscais. Ai, Rebeca, mas para quê? Gente, conhecimento você não limita. Entende isso? Conhecimento você não limita. A partir do momento que você limitar os conhecimentos, acabou. Acabou. Não limita. Fechou? Não se limita. É isso que eu quero passar para vocês. Próxima aula, então, vamos para os artigos e nós vamos continuar nesse mesmo ritmo. Artigo, questão, artigo, questão, artigo, questão. Como nós fizemos lá no ECA, Estatuto do Idoso, Estatuto do Servidor, esse mesmo ritmo. Fechou? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mesmo. Agradeço a Deus por cada aluno aqui, gente. Os comentários de vocês me encantam. Deus abençoe grandemente. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!